Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Muito bem. Nós estamos iniciando nossa aula, tá certo? Vou botar aqui algumas informações já para vocês lá no WhatsApp, do grupo de vocês, tá certo? Quem está assistindo a nossa live aí no Instagram e perceberam que já deixei meu Instagram na horizontal e tá vendo pelo computador, então você faz só um segmento de teclas, tá certo? Ctrl, Alt e a setinha pro lado direito. Aí a sua tela vai ficar na horizontal e você vai acompanhar normalmente a nossa aula, tá certo? Bem, a novidade de hoje, já que a gente está fazendo alguns testes com o Google Meet, é que você também poderá assistir essa aula via Meet, tá certo? Então, nós vamos fazer uma transmissão simultânea pelo Instagram e pelo Meet, ok? Então, já mandei o link lá na sala, no grupo do Nono 1, e agora, enviando agora do grupo do Nono 2, tá certo? Então, aula simultânea via Meet e via via Google Meet e via Instagram, beleza? A ideia dessas aulas, essas duas fontes, é para vocês também já terem um feedback, depois mostrar para o professor de vocês, né? Ou até a gente verificar isso no próprio grupo, né? No WhatsApp, para a gente saber aí, no caso, um feedback de vocês. Qual que vocês estão mais gostando, tá certo? Qual ficou mais fácil de você utilizar, ok? Enquanto isso, estou só aqui ajustando a minha câmera para vocês. Pronto. Muito bem. Quem está lá acessando via Meet, já estou aceitando, tá certo? Quem tiver com dificuldade de acessar, eu vou tirar algumas dúvidas para vocês agora. Eu peço que, à medida que você vai entrando no Meet, você desligue o microfone de vocês, tá certo? Principalmente para não dar microfonia aqui para mim, tá ok? Boa tarde a todos. Vão entrando e vão desligando os microfones de vocês. Beleza, obrigado. Dúvidas podem ser tiradas tanto pelo Instagram, tá certo? Como também lá pelo nosso WhatsApp, ok? Tem alguém na pronto, obrigado pelo microfone desligado, ok? Muito bem, pessoal. Bem, estão perguntando aí quando é que nossas aulas vão começar pelo Meet. Na realidade, elas já iniciaram, né? Na aula de hoje nós estamos com transmissão simultânea, tanto pelo Google Meet como também pelo Instagram, ok? Eu peço só quem está acessando aí pelo Meet que faça, logo entrar, deixa o microfone desligado. Com respeito à câmera, fica a critério de vocês no momento. Nós não vamos exigir a câmera ligada, nem a câmera fechada, tá certo? E quem está usando, então, o telefone para observar no Instagram, está usando um computador para observar pelo Instagram, então, você clicando Ctrl, Alt e a seta para a direita, você vai rotacionar a tela do seu computador, ok? Bem, durante nossas aulas, eu peço que, se tiver alguma apresentação na tela de vocês, aí não a retire, tá certo? Deixa a apresentação continuar, não mexam, ok? Podem tirar as dúvidas no chat, é mais prático e mais fácil do que você falando, porque às vezes você acaba me assustando aqui na hora, tá certo? Então eu peço que vocês peçam e façam isso. Muito bem, chegamos aí em 1 em 5, deixo daqui dar o segundo toque para vocês. Esperando o restante entrar. Lembra o povo. Tem muita gente que tá faltando entrar ainda, tá certo? Tudo bom, Romo? Tô vendo aí a sua câmera. Oi, Lara. Bora, Buracano. Já tocou o segundo toque, vamos. Muito bem, pessoal. A nossa aula de hoje, já vou aqui apresentando para vocês. Para vocês já observarem que nós vamos observar durante a aula, tá certo? Então, nós estamos aqui observando que nós vamos dar continuidade aos nossos conhecimentos a respeito
de como acontece as aplicações na nossa física, tá certo? No caso, aplicações aí a partir da lei de Newton, beleza? Então, na nossa aula, nós vamos verificar o quê? A gente falou bastante na semana passada a respeito de força. E o que é que essa força acaba gerando? Bem, a força depois de aplicada, nós sabemos que ela vai fazer um objeto se movimentar. Só que agora nós vamos analisar justamente o que é que seria essa movimentação. O que é que essa movimentação acaba gerando. Então, nesse último capítulo da nossa apostila 1, nós vamos ver sobre trabalho, no caso, trabalho da força. Como é que a força, depois de ser aplicada em um corpo, como é que ela vai gerar esse trabalho. E, posteriormente, nós vamos ver algumas máquinas simples. O que é que se entende? O que é que seria uma máquina simples? Uma máquina simples é aquela máquina que ela vai funcionar sem necessidade de um mecanismo mais sofisticado, de energia elétrica. Ela, por si só, a partir de uma ação do nosso organismo, ou de uma ação humana, literal mesmo, ela acaba fornecendo o quê? Um movimento necessário para dar início a essa máquina. Então, depois que isso acontece, ela continua funcionando. É o caso das polias, é o caso, por exemplo, de alavancas, né? Então não precisa nem uma força ou um estudo tão complexo. Ela funciona normalmente, tá certo? E para dar início então nisso, nós vamos então falar hoje especificamente a respeito do trabalho da força, tá certo? O que seria o trabalho da força? É justamente o que a força realiza depois que ela começa a fazer um objeto andar. Então, note só, se eu tenho uma superfície plana e um objeto começou a aplicar uma força, nós observamos na aula passada que o que permitiu... Diz Rômulo, dúvida já? Rômulo? Não. Não, eu achei que você queria tirar alguma dúvida. Pode desligar o microfone, tá certo? Então, ó, um objeto, depois que a força é aplicada, esse objeto, então, começa a ter uma aceleração. Aí a gente vai lembrar um pouquinho lá na cinemática. A aceleração é a variação que um corpo vai ter de sua velocidade em função do tempo. Ora, mas se um objeto tem velocidade, isso quer dizer que ela vai mudar de posição. E essa é a ideia do trabalho da força. O trabalho da força ele vai acontecer justamente na seguinte situação. Depois que eu aplico uma força, vou até mostrar aqui o conceito para vocês. Depois que eu aplico uma força em um objeto, ele passa então a ganhar ou gerar uma aceleração. Essa aceleração, consequentemente, ela vai produzir um deslocamento. Esse deslocamento vai fazer, obviamente, que o objeto mude de posição. Essa é a teoria, essa é a relação existente entre justamente a aplicação, ou no caso, o uso, né? Ou indicação que a força está realizando no objeto e gerando a sua consequente mudança de posição, ok? Como é que a gente pode falar isso de uma maneira matemática? Bem, quando a gente falou que força aplicada em um corpo gera aceleração, nós acabamos analisando a equação, né, na segunda lei de Newton, que fala que força, ou seja, o que você está aplicando no corpo, é igual ao produto da massa, quanto mede um objeto, e a aceleração que ele adquire. Agora, como é que nós vamos calcular o trabalho? Percebam que aí no slide, tanto no Instagram como no Google Meet, está destacando a palavra força e deslocamento, percebem? Então, o trabalho da força vai ser calculado justamente analisando essas duas grandezas. A força que eu estou aplicando no objeto e quanto esse objeto, ele foi deslocado. Ou quanto esse objeto, ele aí, no caso, ele passou a movimentar-se, tá certo? Vamos ver aqui como é que isso acontece. Então, eu tenho aí, então, um objeto. No caso, seria esse bloco. Deixa eu só botar meu som silencioso. Depois que o toque deu. Desculpa a interrupção. Bem, então olha só. Esse bloco aí, de cor azul, está sendo puxado por uma força.
Então percebo que esse objeto, a partir do momento que essa força foi aplicada, ele gerou um deslocamento. Aí no desenho está representado pela letra D, de distância, mas o fato é quanto ele percorreu. Então veja só, força que eu apliquei e quanto ele percorreu. Percebam aí no slide, pessoal do Instagram, deixa eu só tirar aqui minha foto rapidinho para vocês observarem. Pronto. Vocês estão vendo aí com maiores detalhes, talvez a tela fique pequenininha, mas a ideia é que a força aplicada nesse corpo, ele acabe sendo aplicada enquanto houver deslocamento. Por que é importante essa observação? Veja só, vamos supor você na aula de educação física, quando a gente retornar lá nas nossas aulas, lá com o Henrique. Então você vai escolher entre futebol, vôlei, basquete. Então, note que quando você chuta, você dá uma cortada ou você arremessa uma bola, né, para fazer a cesta no basquete. Note que a força que você aplicou só foi enquanto você, a sua mão ou o seu pé, no caso do futebol, estava com interação ou em contato com a bola. Mas perceba que o seu pé, a sua mão não vai junto com a bola. Então, nesse caso, a força só realizou o trabalho enquanto ela estava em contato com a sua mão ou com o seu pé. Então, quando eu dou aplico uma força no objeto, né, como se fosse empurrar alguma coisa ou jogar. Então, enquanto esse corpo está fazendo o deslocamento, como no futebol, né, aquele percurso gigante que a bola faz no campo, então, nesse caso, a força não realiza trabalho. Por quê? A força, ela só vai realizar trabalho se a força for aplicada enquanto o meu deslocamento está acontecendo. Deixa eu só verificar aqui o chat. O Levi está perguntando aqui se eu posso usar Facecam. Desculpe, mas eu não sei nem o que você está falando. Facecam, não sei. Se for para melhorar a sua aula, não tem problema. Se for, enfim. O trabalho é a força que a gente aplica gerando deslocamento, exatamente, Micaela. Então, note aí na figura. Tá aí o objeto, ele está sendo aplicado com a força F e vai ter um deslocamento. Eu vou mandar sim, Raíssa, os slides, tá certo? Daqui a pouco eu já coloco. Só não botei antes porque aí você não teria espaço aí na tela, enfim, para ver ao mesmo tempo. Então, essa ideia aí com pergunta que a Micaela fez. Deixa eu ver aqui as perguntas, as dúvidas lá no Instagram. Estão perguntando aí o que seria força. Bem, eu vou pegar aqui de novo minha estrutura aqui para ser a minha superfície e, sei lá, vou colocar aqui que o meu dinossaurozinho sumiu, mas vou usar agora o mouse. Então, ó, esse mouse é o objeto, certo? Que eu estou analisando para observar o evento físico. Sim, Rômulo, tem na apostila de vocês essa informação. Então, ó, quando um corpo ele acaba de receber uma força, então, se eu consigo aplicar essa força a ponto de gerar uma aceleração, então eu tenho condição de saber qual foi a intensidade da força que eu apliquei. Embora que também há a possibilidade de você observar quanto de força está sendo aplicado, mesmo se não tiver um deslocamento. Mas o ponto para nós é o seguinte: força aplicada em um corpo de massa M vai gerar uma aceleração. Como é que eu calculo essa intensidade? Massa, o objeto, a massa que ele está adquirindo, vezes a aceleração que ele, depois que ele recebeu essa força adicional, ele acaba gerando para sofrer deslocamento. Só que agora a gente está indo para a segunda relação, ou segunda aplicação que nós podemos ter da força, que é justamente quanto de um objeto ela pode deslocar. No caso, observe, se eu tenho que empurrar um objeto muito pesado, note que a minha força vai ser aumentada. E isso faz sentido, porque quanto maior o objeto que eu quero fazer, por exemplo, a mudança de posição, mais energia vai ser necessária. E energia é justamente o que o trabalho quer passar para nós. Embora a energia seja a massa lá que está adquirindo, né, ela está gastando isso, quem realiza o trabalho é a força. Então, por isso que o trabalho, né, o cálculo dele, indica a intensidade que a força tem, lembrando que força é dada em Newton, vezes o deslocamento dele em metro.
Metro vezes Newton, essa relação N vezes M, é justamente a unidade de Joule. Note que essa unidade de Joule, ela não é uma unidade assim tão esquisita de vocês. Quem já teve assim, uma certa curiosidade de observar o que tem lá no rótulo, né, de qualquer alimento, informação nutricional. Aí tem lá, valor energético. Ou seja, é a quantidade de energia que aquele alimento vai produzir para você. Vai fornecer a você, melhor dizendo. Então, se você se alimenta, come, por exemplo, no almoço, arroz, feijão, macarrão, então cada um daqueles materiais lá na embalagem dele tem informando a informação nutricional daquela porção que você comer. Então, juntando aquilo ali tudo, vai nos dar em condição de saber quanto de energia eu tenho. Note que quando as pessoas que fazem, né, acompanhamento nutricional com as pessoas, né, principalmente os atletas, olha só como é que acontece. Se o atleta quer perder peso, diminuir a sua massa, note que o que acontece. Ele vai ter um gasto energético maior do que ele está consumindo. Então, note, se ele está gastando mais energia do que ele está consumindo, obviamente vai emagrecer. É o que nós temos agora ter cuidado durante essa quarentena. Como nós estamos acabando, infelizmente, de uma maneira forçada, diminuindo nossos exercícios, seja qual for ele, então a gente tem um certo costume de, até de uma maneira não pensada, de ter um consumo maior de energia enquanto o nosso gasto está lá embaixo. Por exemplo, provavelmente alguns de vocês, certo, está lá de farda, está sentado numa mesinha, está acompanhando a aula. Mas vai ter aluno que não está, tem aluno que está deitado, tem aluno que está olhando para o teto, ao mesmo tempo escutando a aula, enfim, muitos aí com a câmera aí está desligada, para não observar isso, mas já percebi aí alguns que estavam até dentro de uma rede, não vou questionar isso, mas o ponto é que quando as nossas câmeras foram obrigadas, tá certo, vocês têm que estar, com a farda bonitinho, para a gente ter uma interação melhor, ok? Então, voltando ao nosso conteúdo, trabalho, força vezes deslocamento. Deixa eu ver aqui, então, tem perguntas aqui já no chat. O que é energia no geral? Então, a energia vai ser o que o corpo vai gastar para ele fazer um evento. Nós vamos ver isso melhor na apostila 2, tá certo? Mas vamos supor, eu pego um objeto e eu abandono ele, ele vai e cai. Então, esse objeto, até chegar nessa altura, ele acumulou energia dita gravitacional. Então, quando ele é liberado, essa energia vai diminuindo enquanto outra vai aparecer. No caso, a energia do movimento. Tá certo? Já, Júlia, eu vou aplicar em questões. Tá certo? Eu vou pegar até um material aqui do 8º ano para mostrar para vocês. Já que na apostila nossa não tem uma questão direta dessa. Tá certo? Mas eu aplico sim já em questão como é que a gente calcula o trabalho. Beleza? Ou melhor, vou até gerar aqui um caso específico e a gente vai calculando de pouquinho em pouquinho. Aí na próxima aula de amanhã a gente já resolve ela, certo? Bem, a Ivna está perguntando a capacidade que um corpo tem de realizar um trabalho. No caso, quem realiza o trabalho não é o corpo em si, é a força que ele pode produzir, tá certo? Por exemplo, um carro. O motor dele vai realizar o trabalho para ele se movimentar, certo? Mas a energia que ele vai gastar vai depender do combustível que está dentro dele. Então, note, quanto maior o veículo, mais energia é necessário ser aplicada. Por quê? Porque ele vai ter um gasto energético maior. Então, note que, se eu comparar um carro popular com a picape geralmente tem um motor maior, vai ter um consumo de combustível maior. Por quê? Porque ela necessita de mais energia, porque o motor dela vai realizar mais trabalho, tá certo? Deixa eu ver aqui as perguntas no Instagram, só um minutinho. Trabalho e energia, os dois são dados em joules, tá certo? Mas o trabalho é o que a força vai aplicar e a energia é o que a massa, por exemplo, necessita para gastar, tá certo? Ela é algo assim meio próximo, tá certo? Só que a gente costuma chamar de trabalho o que a força realiza. E massa, o que ela geralmente ou vai adquirir ou ela vai perder, tá certo? Definição de trabalho. Para a definição de trabalho novamente, eu vou só colocar a figura novamente no slide, tá certo? Então, trabalho da força é quando a força gera uma aceleração produzindo deslocamento. Ou, de uma maneira mais resumida, trabalho da força é
a quantidade ou intensidade que a força vai gerar e o deslocamento que ela vai produzir. Então, força vezes o deslocamento vai me indicar, então, a minha aceleração. O pessoal que está lá no Meet, normalmente, né, a aceleração produz um deslocamento, certo? Então, novamente falando a definição, força é justamente, trabalho é a força que gera, né, esse deslocamento. Para eu saber o cálculo, força versus deslocamento, ok? Agora, será que qualquer força ela vai de fato gerar trabalho? Sim. Se uma força ela está gerando uma movimentação, então nesse caso, se essa força está gerando deslocamento no sentido que ela está gerando a força, né? Então no mesmo sentido, eu posso dizer que esta força está realizando um trabalho. Exemplo: força-peso. O que seria a força-peso? Não é a força que o nosso corpo está sob ação da gravidade? Por exemplo, nesse exato momento, não importa a posição que você esteja assistindo a aula, mas o seu corpo acaba sendo aplicado nele uma força-peso, porque nós estamos sob a ação da gravidade. Agora percebam, independente da posição do nosso corpo, ele não está realizando trabalho. Por quê? Se eu estou sentado, se eu estou em pé, se eu estou, sei lá, deitado. Então, a força que meu corpo está aplicando, ele não está gerando nenhum movimento. Então, nesse caso, quando uma força mesmo aplicada, ele não gera movimento, então eu digo que não existe trabalho para aquela força, tá certo? É a mesma coisa que, por exemplo, novamente voltando aqui para esse objeto aqui na minha mão e empurrar ele, ó. Deixa eu só igualar os slides. Então, olha só. Esse corpo, note que ele tem uma massa. Então, logo, ele tem uma força, peso nele. Porque a gravidade está fazendo que ele seja afastado ou puxado para o centro da Terra. Então, nesse caso, como a força-peso está atuando, e está atuando na gente desde que a gente nasceu, ela não está realizando um trabalho. Por quê? Esse objeto, ele está subindo ou descendo? Ele está indo para a direita ou para a esquerda? Bem, mesmo que ele fosse direita ou esquerda dele, para frente ou para trás, não é a força-peso que está fazendo isso. Agora, se eu suspendo ele e deixo ele cair, aí sim, como teve um desnível, uma variação de altura, que seria o deslocamento na vertical, aí sim, nesse caso a força-peso realizou um trabalho. Mas quando ela está só me movimentando e não há desnível, não há mudança de posição, aí sim, a força-peso, nesse caso específico, não gera nenhum trabalho, tá certo? Só repetindo, Thalita, deixa eu só ver se tem mais alguma outra pergunta fora essa. Nós estamos falando, Isabelle, sobre o trabalho, tá certo? E nós estamos indicando que o trabalho, a teoria mesmo dele, é a força aplicada em um deslocamento, tá certo? Eu vou já mostrar para vocês um exercício mais prático, para a gente poder entender. Então, como é que calcula esse trabalho? O trabalho vem justamente de aplicação da força. Então, a gente viu na semana passada que força é quando eu estou empurrando, né, gerando uma força, e eu tenho condições de saber a intensidade dessa. Como é que eu sei? Pego a massa e multiplico pela aceleração. Beleza? Força, que a gente viu na aula passada. Só que agora a gente está observando que quando eu estou aplicando uma força, essa força acaba gerando um deslocamento. Esse deslocamento gerado indica o trabalho que essa força realizou. Como é que eu sei esse valor, essa intensidade desse trabalho? Eu pego a força que foi continuamente aplicada e multiplico pelo percurso que ela gerou. Vamos supor que a força que eu apliquei foi até aqui essa extremidade, né? essa parte do meio. Aliás, da extremidade até aqui o meio. Então, esse pedacinho aqui, que eu estou destacando, é justamente o meu deslocamento, tá certo? Repete naquela imagem, tem trabalho da força. Esse que está agora no quadro, não entendi. Sim, a fórmula da força é massa vezes aceleração, tá certo? Vou passar de novo então o slide da definição aí, tá? Bem, a força gera uma aceleração. Deixa eu voltar aqui também.
Esqueci que estou nos dois aí. Pronto. A força gera aceleração que produz deslocamento. Eu coloquei essa força gera aceleração para a gente lembrar da semana passada. Que a gente não pode trabalhar sozinho. Ó. Quando eu estudo a força e ela acaba gerando movimento, esse deslocamento que essa força gerou é a realização do trabalho que ela teve. Tá certo? Mas o destaque lá que eu quis destacar é, no caso, o que está sublinhado, que é a palavra força e o deslocamento, tá certo? Então, o trabalho, força e o deslocamento. É as duas coisas que dependem, ok? E eu acabei passando por alto nesse ponto, mas quando a gente fala de força, então, ó, surgiu uma nova unidade física. Então, Newton vezes metro é a unidade para trabalho, a unidade para energia, ela indica o valor Joule, tá certo? Bem, deixa eu ver aqui. Isabela, vamos aqui. Daqui a pouco, ô Isa, eu vou voltar, aí eu recapitulo tudo fazendo a questão, tá certo? Joule, J-U-L-E, Micaela. É a unidade para energia ou trabalho, tá certo? Em Joule. Se você observar lá nos rótulos de alimento, tem lá quilojoule ou quilocaloria, né? A quantidade de energia que aquele alimento vai fornecer. Então, isso é uma unidade de energia, ok? Qual a diferença de ter só S espaço e ter delta S? O delta S, como a gente já havia indicado, ele mostra uma variação. Quando eu estou só falando em S, pode ser que ele já está dando esse espaço total, o tamanho dele. Mas quando eu falo delta S, isso me lembra o quê? Que ele vai ter uma mudança de posição, certo? Isso, lá no nosso Instagram, quando esta força está fazendo o corpo da visão, certo? Essa força não está mudando por causa dela, trabalho. Eu só preciso citar energia, mas vai ter uma só ela vai ter 3 aulas só falando de energia, ok? Mas, praticamente falando agora para vocês, é o quê? Trabalho quem faz, quem realiza, a força. A energia, quem é que pode ganhar, quem é que pode perder? No caso, seria a força. Certo? Então, de que uma força age no movimento, ele realiza trabalho, ele vai fornecer energia para ele. Que tipo de energia? Energia do movimento, energia cinética, certo? Então, recapitulando, trabalho é a quantidade, né, a grandeza física, que a força realiza. E a energia que o corpo acaba absorvendo, acaba recebendo, certo? Por exemplo, a energia que a gente acaba mandando mais funcionando nesse momento. Vocês estão recebendo energia luminosa nos olhos de vocês. Então, vocês estão recebendo ela. Claro que você já vai fazer informação do cérebro, ficar e mandar pro cérebro. Aí depois os nossos vídeos, energia sonora, conforme do som. Então, a informação específica. E ao chegar, nosso livro vai também pegar essa informação e a conversão ideal para nós estarmos melhor. Como Isaac Newton chegou a esses resultados no seu tempo? Ô, Gabriel, por incrível que pareça, esse estudo de Isaac Newton sobre a dinâmica como um todo, como nós estamos analisando, ele teve a partir de um momento de quarentena. Olha só, lá entre o século 17 e 18, estava tendo uma... Agora esqueci, agora me falha a memória se era a peste negra. Mas houve uma pandemia global, depois eu posso até pesquisar, vocês podem perguntar para o professor Vanderlei, mas na década de 17 e 18, então Isaac Newton foi obrigado a sair de Londres e ir para o interior. Então, nesse momento, ele teve mais tempo para estudar, né? Ficou mais afastado da faculdade, mas ele tinha um intelecto incrível, uma habilidade de matemática assim que não tem nem comparação, e ele propôs toda essa teoria aí referente ao estudo da dinâmica. Ô, Isabela, você lembra pelo menos o que é força? Porque assim, a gente precisa... como a gente havia falado no começo do ano, vocês não podem aprender física colocando em gavetas diferentes. Por exemplo, aprendi força, só vou usar para força. Aprendi velocidade, não é mais o controle da velocidade, vou esquecer o que é. A gente precisa desses conhecimentos prévios para a gente continuar avançando. Então, um ponto mais que eu vou falar novamente sobre o trabalho, né? Então, deixa eu aqui colocar outra imagem. Depois a gente volta para a força-peso novamente, que eu ia mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui Vou só avançar. Depois eu volto nesses slides que eu pulei, tá certo? Para a gente entender aí mais um pouquinho sobre essas relações. Olha só. Nós temos aí 2 casos. Esse primeiro aí da esquerda de vocês... Sim, Júlia.
hoje eu vou guardar um tempo. Se eu não guardar um tempinho hoje, a nossa próxima aula, amanhã no caso, ela vai ser inteiramente só para exercício, tá certo? Mas o nosso conteúdo tá faltando um pouquinho pra gente concluir. Aí, assim, eu já tiro algumas dúvidas específicas de vocês, tá certo? Bem, o que a gente imagina de aplicar força? Como acontece aí na esquerda de vocês aí do vídeo, né? Seja no Meet ou no Instagram. Então, note. Esse rapaz está empurrando aí esse carrinho, né? Para algum material de empresa, enfim. Ele está aplicando a força na horizontal. Como é que isso está sendo entendido? Olha só. A força que eu estou aplicando está fazendo deslocamento no mesmo sentido. Ou seja, se aqui seria meu plano, a minha força está sendo aplicada no mesmo sentido, ou seja, paralelo ao meu plano, tá certo? Só que percebam que nem sempre a força vai ser aplicada dessa seguinte maneira. Pode acontecer esse caso aí como o segundo objeto, ó, que ele está puxando com a corda uma caixa pesada. Quer dizer que só porque ele teve agora um ângulo com o meu plano, então quer dizer que eu não vou ter aplicação mais da força? Eu vou ter sim. Agora, nesse caso, eu vou ter que requerer um conhecimento prévio de trigonometria. Por quê? Porque como ele teve um componente aí que na diagonal e a força e o objeto está percorrendo a horizontal, eu tenho que fazer um decreto lá do triângulo retângulo para saber essas relações. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Primeiro, só para deixar vocês tranquilos. Eu não vou pedir esse cálculo que use cosseno ou seno, tá certo? Mas a ideia que eu quero mostrar para vocês é do que é que de fato é o trabalho. Você já tentou empurrar ou puxar alguma coisa? Então, se você está empurrando alguma coisa, aplicando uma força, se essa força que você aplicou gerou um movimento de um objeto, então a força que você aplicou, então, gerou um trabalho, tá certo? Novamente, vou voltar aqui para o chat sumiu para mim. Viu? Isabela e Thalita, que estão dizendo aí que estão com certas dificuldades. Então, olha só, de novo a aplicação. Você está empurrando o objeto, beleza? E você está aplicando e acaba aplicando uma força assim bem grande, você mesmo. Aí você começa a gerar uma movimentação desse objeto, certo? Olha só, se isso aconteceu, se você conseguiu fazer com que o objeto, essa força que está aplicando, ele mudou de posição, ou seja, ele andou na superfície, então você acabou de realizar trabalho, tá certo? Vamos pegar agora um caso de um veículo, um carro, por exemplo. O carro, claro, a gente sabe que tem combustível para fazer o motor funcionar e tudo mais. Então, olha só, o motor, quando ele está girando e queimando o combustível, ele vai gerar uma força que vai ser aplicada nas rodas do pneu, no caso da tração. Então, é essa força que vai fazer o objeto, no caso o carro, percorrer, o carro andar. Então, olha só, eu tenho condições de saber qual é o trabalho que o motor está realizando e até a energia que ele gastou, por justamente saber quanto ele percorreu. Então, trabalho, novamente falando, essa relação da força que eu aplico e quanto de deslocamento eu tenho. Se eu aplicar uma força e não haver deslocamento, e aí? O que acontece? Você está aplicando uma força até intensa, mas você não realizou, não conseguiu fazer o objeto mudar de posição. E agora? Será que a sua força realizou o trabalho? Agora é a participação de vocês. Novamente falando, ó. Eu estou aplicando a força, estou empurrando, sei lá, um carro eu prego, pediu para você empurrar o carro sozinho. Você está aplicando toda a sua força. O carro não está movimentando. Você está realizando um trabalho? Sim ou não? Podem responder aí no chat. Vou até liberar aqui o chat no Instagram também. Novamente falando, o carro parou, deu prego, o pai de vocês aí pediu vocês empurrarem o carro, porque só tinha você no momento. E aí? Você aplica toda a força e não consegue tirar o carro do canto. A força que você aplicou gerou trabalho? Pessoal, parabéns. Se vocês estão respondendo aí, não vi nenhum sim, só apenas não. Essa é a ideia. Trabalho só é realizado quando a força gera deslocamento. Segundo caso, você chutou uma bola. Você vai lá, pegar até um certo impulso para dar aquele chutão e dar aquele chutão na bola. E aí, nesse segundo caso, você chutando uma bola, a força que você aplicou na bola realizou o trabalho? Sim ou não? Olha, tá aparecendo um sim.
O Levizinho botou um big trabalho, não sei o que significa. Já teve aqui no Instagram? Não sei se vocês estão no mesmo time, tá certo? Bem, e aí, tô esperando respostas. Aqui, a votação aí no chat do Meet tá no sim. E agora lá no Instagram também tá aparecendo sim. Pessoal, volta aí para a ideia. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, ó, quando você chuta a bola, a força que você aplicou na bola não realiza trabalho, tá certo? Por que não realiza trabalho? Porque quando você dá o chute, o seu pé não vai junto com a bola aplicando a força. Você aplica a força só uma vez. Professor, mas o que então é isso que faz a bola se movimentar? Bem, vocês vão ver isso lá no ensino médio, na parte ainda também na mecânica, chamada de impulso. Quando eu aplico uma força e esse objeto vai, mas a força eu que aplico a força continua parado, não vai acompanhando. Então, nesse caso, eu não tenho trabalho da força. Eu tenho o quê? Eu tenho um impulso, beleza? Então, ó, se você chuta uma bola, se você arremessa, se dá uma cortada ou dá um saque lá no vôlei, então, vejam só, nesses casos, nesses eventos, você está apenas aplicando o impulso na bola. Infelizmente, eu até dou exemplo, aquelas brincadeiras que alguns de vocês têm de empurrar o colega, que não é nada interessante, né? Então, você está empurrando o colega, você não está aplicando trabalho. Você está, no caso, gerando um impulso, tá certo? Nesse caso específico, nós temos aí essa ideia. Beleza? Ficou alguma dúvida aí nesse ponto? Com certeza, João. Brincadeira chata, empurrar os outros, né? Puxar a cadeira dos outros também. Então, vamos em frente. Já que a gente passou aí o slide da força-peso, deixa eu aqui voltar para vocês. Olha só. A força-peso tem alguns pontos interessantes para nós. Vejam só. Eu tenho aí dois casos. Estão vendo aí à esquerda do vídeo? Nós temos um caso que a bola está só caindo. E tem um segundo caso que a bolinha está aí em zigue-zague, andando, né? Não é um caso, Thalita. Foi só um off-topic, tá certo? Não precisa comentário de quem puxa a cadeira. Deixa pra lá. E aí, desses dois casos aqui na direita de vocês, à esquerda, perdão, a direita minha, mas vocês estão do mesmo jeito que eu. Então, qual é desses dois casos, quem é que vai realizar o maior trabalho da força-peso? Quando ele cai direto ou quando ele cai, ó, fazendo aí curvas? Pode, Levi, não tem problema não. Pode ficar só no chat. E aí, pessoal, agora é a vez da participação de vocês novamente. Cuidado com os comentários aí, para vocês não terem nenhum problema. Quem está caindo em reta ou quem está caindo como um papel, em curva? É hora de vocês participarem novamente. E aí? Quem será que realiza maior trabalho? Quem está descendo, como no caso aí de cima, ou descendo de maneira sinuosa? E aí? Quem faz maior trabalho? Quem cai em linha reta ou quem cai em curva? Olha só. Já tem gente que está dizendo que é a curva, tem gente que já mudou de ideia. Davi, pronto, eu vou repetir, Davi. Você está travando aí na sua casa. Qual dos dois está realizar o maior trabalho? O que está caindo em linha reta ou os que estão caindo em linha curva? Tá certo? Tá ali, tem que dizer uma opção, ou número 1 ou número 2, ou número 1 e 2. Ok? Deu certo aí, Lucas e Davi? Eu repeti. Tem um delayzinho grande aí, né? Então, qual é o que vai gerar maior trabalho da força-peso? O que está caindo em linha reta ou o que está caindo de uma linha curva? Bem, note só. Como a gente poderia calcular essa curva? E onde é que ela entraria no cálculo do trabalho? Será que na altura? Então, ó, para o cálculo da força-peso, eu não tenho condição física, por exemplo, nem matemática, para calcular esse caminho. Que figura geométrica é essa? Como é que eu medir isso no espaço acontecendo, sei lá, de uma maneira aleatória? Então, pessoal, para até facilitar a vida de vocês, mas na realidade é o que de fato acontece. Para calcular o trabalho que a força-peso realiza,
Não importa qual é a situação que a bola ou qualquer objeto está caindo. Ele pode cair em linha reta, ele pode cair na diagonal, ele pode cair em zigue-zague, ele pode cair de maneira totalmente aleatória e chegar no chão. Não importa. O trabalho nessas situações todas será a mesma. Eu vou precisar da massa e da gravidade, que é a força-peso, e a altura que esse objeto caiu. É por isso que quando a gente falou aí do objeto, você sentado, parado, no chão, em pé, enfim, qual é o cálculo que a força-peso está realizando nesse caso? Zero. Porque eu só tenho um trabalho da força-peso quando eu tenho altura. Por exemplo, quer calcular um trabalho que você pode realizar na sua casa mesmo? Se a sua casa tiver um batente, ou até um lance de escadas. Então, se você souber a altura que é o batente ou esse lance de escadas, você bota lá no valorzinho do H. A gravidade local, 10. A sua massa, sei lá, vamos supor que seja de 50. Bora aqui fazer o caso, né? Vamos supor que a nossa casa, onde você está, tem uma escada aí de um lance de 1,5 m de altura. 1,5 m não, 2,5, certo? Então, qual seria, então, o trabalho que a minha força-peso realiza para descer do patamar mais alto para mais baixo? Vamos supor que uma massa de 60 kg, eu faço 60 vezes 10 vezes a altura 2,5, certo? Então dá 60 vezes 10, 500, 10 da gravidade, vezes a altura 2,5. No caso dá 120, 130, não é isso? Para que eu acertei o cálculo. Deixa eu mais cair. Então, vou fazer isso aí, ó. O aço foi 60 kg, a gravidade 10 e a altura que eu variei foi 2,5. Eu colei errado mesmo. 60 vezes 10 já dá 600, né? Então, a resposta é 1.500 joules. Perceba, então, ó. Massa 60, gravidade 10, altura 2,5, tá certo? Nesse caso, eu tenho um valor total de 1.500 joules, tá certo? O Gabriel, a respeito do Gabriel, também tem outro ali que está reclamando da internet. Infelizmente, eu não tenho esse controle da questão da internet, tá certo? É por esse motivo que se você perder algum pedacinho da aula, nós estamos postando essas aulas lá no story do Instagram, nas próximas 24 horas, quando a aula acabar. E depois nós estamos postando até o final de semana no YouTube, para você rever a aula toda, tá certo? Infelizmente, aqui para mim no Instagram e no Meet, não me deram nem informação como é que tá a minha banda de internet. Mas, infelizmente, a oscilação pode acontecer aí ao longo do dia, né? Principalmente está se aproximando de 2 horas, o pessoal que está em home office, né, agora está começando a internet também. Então, acaba dificultando a conexão para todo mundo, tá certo? Deixa eu voltar aqui para o chat do Meet. A gravidade local simples será 10? Se sim, será só 10 ou será 10 ao quadrado? Olha, cuidado para não fazer essa confusão. A aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Mas metro por segundo ao quadrado é justamente a unidade. Ela não vai ser elevada ao quadrado. É só o valor numérico 10, tá certo? Então, nesse caso aí, como vocês estão observando aí, como seria esse cálculo? Cálculo para eu descer um lance de escadas. Vamos supor que uma pessoa está descendo uma escada, ele tem uma massa de 60 kg, a gravidade local é 10 e a altura foi 2,5. Então, qual seria o trabalho dessa descida na escada? Qual foi o trabalho que a força-peso fez para ir do nível mais alto para o mais baixo? Então, 60 vezes 10 vezes a altura. Certo? 60 vezes 10, 600, vezes 2,5, 1.000 e... Deixa eu ver aqui, 1.500. Anotei. Acabei fazendo o cálculo errado outra vez. Mas é 1.500 joules, que é a unidade. Tá certo? Então, ó, com essa ideia, eu vou pedir para vocês participarem mais uma vez aí vendo a tela, ó. Qual desses três aí, baseado no que a gente acabou de discutir, qual das 3 bolinhas, ó, em cada bolinha nós estamos sendo no mesmo nível, tá certo? Embora o desenho tá aí a ser um pouquinho mais acima, mas considere todas no mesmo nível, na mesma altura. Aí eu pergunto, qual dessas 3 bolinhas, vou tirar aqui só para vocês do Instagram ver melhor, porque a minha foto ficou aí em cima, a bolinha B, ela tá fazendo uma ondulação, tá certo? Então, ó, qual das 3 esferas vai realizar maior trabalho? Esfera C, A, B. Mais uma vez a participação de vocês, ó. Qual das 3 esferas vai realizar o trabalho maior? Bolinha C, bolinha A ou bolinha B? Agora é com vocês, participação especial de vocês alunos. O chat do Instagram está aberto, podem participar e emitir também, ok? Estou esperando aí a decisão de vocês. C, A ou B, ou A, B ou C, se vocês quiserem colocar na ordem alfabética, certo? Lembrando que
Trabalho depende da massa, como está aí na figura, né? Massa, gravidade e altura. Olha só, já temos aqui respostas. Tem gente que diz que é A e B, outros estão dizendo que é só B. No Meet parece que o pessoal não está ainda enxergando ou parou alguma coisa. O pessoal do Meet pode participar, viu? E aí, galera do Meet, o que é que vocês têm a dizer para mim? Qual é a esfera que vai... Isso, está aparecendo. Opa, o Paulo César aí já deu aí uma resposta legal. Nenhuma ou iguais, né? Ou seja, isso vai ser igual. Tem gente que está dizendo que é a B. Olha só. Lembra aí do último slide que eu falei, do que estava caindo reto, que estava caindo ondulado, tá certo? Essa é a ideia mesmo, viu, galera? Os três... Agora, veja só o que eu estou perguntando para vocês. Eu não estou perguntando quem vai correr espaço maior. Eu não estou perguntando quem vai levar mais tempo. Eu não estou perguntando quem pode adquirir a velocidade maior. Eu estou perguntando do trabalho, tá certo? Cuidado para não confundir essas informações, tá certo? Então, ó, quem falou que as três vão realizar o mesmo trabalho, essa é a ideia. Por quê? Olha só, como é que você colocaria de uma forma matemática essa diagonal, ou essa reta, ou essa curva aí no cálculo? Então, fisicamente, essa informação não precisa para mim. Eu só preciso da altura. Então, não importa como eu fiz essa altura. As três esferas vão realizar o mesmo trabalho. Agora, note, eu não estou perguntando quem vai chegar primeiro, quem vai chegar por último, quem demora mais, tá certo? Essas são outras análises, são outras grandezas. Agora, quando estou analisando apenas a grandeza trabalho, aí sim, as três, né? Quem respondeu aí, tanto no Meet como lá no Instagram, essa é a ideia. As três vão realizar o mesmo trabalho. Agora, quem vai chegar mais rápido? Obviamente, quem vai chegar mais rápido no canto é quem, por exemplo, andar num caminho menor, tá certo? Então, nesse caso, quem chegar mais rápido seria, de fato, o item A, ok? Agora, não foi essa pergunta que a gente fez antes. É quem realizou mais trabalho, tá certo? Então, ó, essa é a ideia do trabalho. E uma ideia muito coladinha que tem no trabalho, que nós vamos falar amanhã, é quando a gente tem condição de saber quanto tempo o trabalho realizou. Aí nós vamos aprender uma nova unidade, que é a unidade potência. Potência seria o quê? Potência é a quantidade de trabalho que eu realizo por segundo. Então, por exemplo, uma pessoa mais forte, né, tem os músculos mais trabalhados, tem acabando exercendo mais força. Ou seja, se ela exerce mais força, ela vai realizar mais trabalho. Se ela realizar mais trabalho é porque ela tem maior potência. E essa é a ideia da próxima semana, ok? Muito bem. Com isso, nós terminamos nossos assuntos de hoje, tá certo? Especificamente. Aqui para a minha tela, tá certo? Deixa eu aqui interromper o compartilhamento no Meet. Muito bem, galera. Então, ó, essa era o conceito principal que nós tínhamos hoje, né? De ver com vocês que a partir do momento que a força é aplicada, então eu vou realizar um trabalho, tá certo? Esse trabalho vai depender de quê? De quanto deslocamento eu vou percorrer, tá certo? Júlia, você tinha... o impulso, Levi, seria justamente, adiantando que vocês vão ver só no próximo ano do ensino médio, seria a quantidade de força, a quantidade de força que um corpo vai adquirir com relação à velocidade. Então, o impulso é o quê? A força aplicada e a velocidade que ele alcançou, tá certo? Essa seria a relação de impulso. Júlia, teria alguma questão agora específica que você queria que a gente comentasse ou deixa tudo para amanhã? Você falou aí das questões da tarefa, né? É que eu acabei não lembrando para vocês na semana passada, mas a gente vai sempre deixar nossas atividades da semana para a segunda aula, tá certo? No caso, as nossas aulas na quarta-feira, beleza? Pronto. Obrigado, então. Ok? Quem tiver alguma dúvida específica, tira a foto da questão ou até indica qual é a questão e manda para mim no meu privado, que fica mais fácil eu observar. Infelizmente, se você mandou alguma dúvida, tirou alguma dúvida lá no grupo do WhatsApp, dificilmente eu vou ver porque é muita informação que chega, tá certo?
E um ponto interessante que eu queria que vocês depois deixassem, né? Vocês já tiveram o teste com o Meet lá com a Alan no domingo, né? Os professores que forem observando, já dando alguma aula no Meet, aí vocês vão comparando, né? Vocês vão dando feedback. Ah, eu achei pontos positivos no Meet por isso, isso e isso. Em compensação, acontece isso e isso. E a mesma coisa no Instagram. Uma coisa que eu tô achando, assim, fantástica pelo uso do Meet é a questão tanto da interação, a possibilidade de ver vocês, mas a interação maior porque tá quase que imediato, né? O Instagram, não sei por qual motivo, dá um delay enorme. Teve professor, o Alan mesmo, ele teve na semana passada um delay de quase 2 minutos, tá certo? E às vezes a gente pergunta, vocês depois de 2 minutos, a gente já está em outro assunto, a gente pensa que agora que você estava escutando, ou ninguém estava escutando, mas na verdade você estava ainda observando a nossa explicação, tá certo? Então, ó, amanhã, próxima aula, eu vou conversar, verificar se já vai direto no Meet, mas se tiver alguém com dificuldade ainda no Instagram, nós fazemos que nem hoje, né? Simultâneo, tanto no Instagram como no Meet, ok? E aí vocês vão lá dando feedback para vocês, o que é que está sendo melhor. Eu acho essa ideia de eu ter a resposta imediata de vocês aqui pelo chat ou vocês conversando, fantástica, tá certo? Então, ó, ao longo da semana, vocês vão receber mais informações, mais instruções. Qualquer dúvida, pode perguntar para nós, tá certo? A única coisa que eu tô achando assim ainda um pouco esquisito de vocês é a quantidade de alunos. Por exemplo, nesse momento eu tô com um público de 47 pessoas, 22 aí no Instagram e 25 no Meet. Só que esse número está menor ainda do que a quantidade das duas salas juntas. Então, nós estamos analisando a quantidade de pessoas que estão visualizando, tanto pelo Meet quanto pelo Instagram, para a gente fazer a nossa base da nossa chamada, tá certo? Então, avisa aí a galera que vocês estão perdendo, né, a aula. A ideia é que vocês não tenham isso, tá ok? Quem está com dificuldade, porque travou muito a nossa aula durante a chamada, por isso motivo a gente está deixando tanto no History, como também deixando no final de semana no YouTube, certo? Qualquer dúvida é só passar para mim que eu tiro com vocês, beleza? Muito bem, vou dar aqui a pausa, vou interromper nossa aula para vocês terem a próxima aula, no segundo tempo, né? E dizer para vocês que foi um prazer, novamente, dar aula para vocês. Saudade imensa de dar aula de forma presencial. De fato, a gente, professor, sente muito mais vontade da forma presencial do que nessa moto aí, que tem uma tela, 2, 3 ou mais, separando a gente, tá certo? Então, com isso, nós vamos encerrar nossa aula. Infelizmente o Instagram eu encerro antes, tá certo? Mas o pessoal do Meet que quiser já tomar uma água e ir no banheiro para a próxima aula também já pode fazer isso. Enquanto isso, até mais e até amanhã.